Pedindo apoio da torcida já no primeiro jogo do campeonato. Não é que falta um mês para acabar e o São Paulo tá lá, né? O primeiro jogo. Já tomou uma cacetada. E aí o Luciano já falou, não, vai ser difícil, a torcida precisa apoiar e tal, mas ele tá meio desanimado. O Tirone falou da derrota do São Paulo. Se gostar do vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like, hein? E o Crespo também, veja bem e tal. Fato é que as duas coisas, em campo foi muito ruim, ninguém jogou bem, o time jogou mal, foi completamente dominado, Arnaldo. Bom, e fora de campo, dispensa maiores apresentações, né? Na sexta-feira tem lá a votação do impeachment do Casares, o clube tá, e os seus dirigentes estão até a tampa, atolados em questões políticas e corrupção e tal. Pois é, eu estava aqui entrando no estúdio e o nosso câmera, grande entusiasta do Quarta-feira, o Bala, me falou o seguinte, que começou como terminou, né? Numa alusão aos 3-0 recente que o São Paulo tomou do Mirassol nesse mesmo campo, no Campeonato Brasileiro, num massacre semelhante. Eu disse para ele, não, começou pior do que terminou. E eu acho que as entrevistas do Luciano e do Crespo mostram um pouco isso. Quando o São Paulo perdeu do Mirassol há 3 meses, outubro, um pouco mais, em Mirassol por 3-0, a crise política não era desse tamanho, o elenco tinha mais jogadores, os rumos não eram tão nebulosos, e a primeira partida do São Paulo no campo, ela escancarou essa frase do Luciano, que é uma frase que outros personagens do São Paulo já disseram desde 2025 e continuam repetindo nas diversas patentes. Já falou essa frase o Muricy Ramalho, o Crespo, o Luciano, os presidentes das torcidas organizadas, que 2026 será o ano mais difícil da história do São Paulo e 2025 já tinha sido até então. E eu acho que na prática, o que quer dizer isso? Na prática, além desse caos fora de campo, político, econômico, esportivamente o São Paulo vai viver esse ano uma coisa que talvez nunca tenha vivido na prática, que é o risco real de cair de divisão. O São Paulo nunca teve o risco real de cair de divisão. Teve sempre, olha lá, começou mal, vai tal. Esse ano, neste campeonato, e eu venho falando isso há tempo, porque ninguém entendeu o regulamento dessa porcaria, que pro São Paulo foi a pior das fórmulas, a pior da tabela, a pior tabela, a pior das estreias, porque o São Paulo não tem força política nenhuma. Ninguém estreou contra o Mirassol, aliás, nenhum grande vai jogar contra o Mirassol em Mirassol, onde o Mirassol não perdeu ano passado. O Corinthians nem sequer vai jogar contra o Mirassol, né? A estreia em Mirassol. A estreia em Mirassol. Contra quem? Red Bull. Do pote 2 é o Red Bull. A estreia em Mirassol, a distribuição dos jogos, a tabela, ela coloca uma grande armadilha para o São Paulo nesse campeonato. Né? O São Paulo, e o Luciano já sacou isso, e o Crespo já sacou isso. O São Paulo tem essa semana 2 decisões, por conta dessa fórmula bendita que o meu irmão pensou nela, né, Tirone? Copiar a Champions League, só que não com essa sacanagem em relação aos grandes, não com essa sacanagem de tabela em relação ao São Paulo. Então o São Paulo tem, no mesmo local, 2 decisões nessa semana. Quinta-feira, no gramado do Morumbi, o São Bernardo, que é um dos poucos jogos em casa. O São Bernardo é o melhor da estreia do campeonato, é o líder, de 4-0. O São Paulo é o penúltimo. Então é o São Bernardo, que sempre faz paulistas regulares, né? Sempre tem times interessantes. E antes de jogar contra o Corinthians, em Itaquera, onde ele nunca vence, ele vai ter a votação do impeachment na sexta-feira. Então, assim, essa semana, ela é crucial nas 2 frentes. Na frente esportiva e na frente política. O que eu acho que tem de novidade nas entrevistas, nas declarações em relação ao ano passado, é uma certa paralisia, uma certa... Porque o Crespo já foi realista, mas mais enérgico. O Luciano e os jogadores já foram também realistas, mas mais
o que dá, eu acho que a paura para o torcedor do São Paulo é que, além de ele não saber se o presidente vai continuar como comandante a partir de sexta-feira, talvez ele não sinta a segurança que esses caras são capazes de reagir dentro de campo. E aí, é inevitável a gente fazer a comparação com o Corinthians. Por quê? Porque o Corinthians, o ano passado, ele passou mais ou menos pelas coisas que o São Paulo está passando, né? Inclusive o delegado do caso São Paulo é o mesmo. E a tese dele é a mesma, os clubes foram lesados. O Corinthians passou pelo processo de impeachment, o presidente saiu, o Corinthians passou por um caos completo, mas o Corinthians conseguiu, no campo, reagir. Para mim, por diversos fatores que o diferenciam do São Paulo atual. O primeiro não é atual, é histórico. O Corinthians, ou o corintiano, ele já tem na sua história, no seu DNA, outros anos, outros exemplos de caos, e ele sabe viver no caos. Ele já viveu o Dualib, ele já viveu o Kia, ele já viveu o rebaixamento, ele já viveu o Andrés, ele já viveu porrada no vestiário, invasão de CT, ele já viveu tudo isso. O São Paulino não está acostumado a viver com isso. Ele não sabe lidar com isso. Essa é uma questão histórica. A segunda é a prática. E funcionários também não, nem jogadores, né? Isso, ninguém que vive o São Paulo está acostumado. Não é só torcedor. Exatamente. Além disso, o Corinthians do ano passado, ele tinha um time muito melhor que o do São Paulo e o caótico presidente afastado decidiu uma coisa importante, embora a gente soubesse que aquilo era um voo de galinha, como costuma-se dizer, ele decidiu não pagar ninguém e só pagar os jogadores e funcionários do Corinthians religiosamente. Tanto que está sobrando para o próximo pagar tudo agora. Perfeito. Então a estratégia do Augusto Melo foi: eu não vou pagar clube algum, eu não vou pagar fornecedor algum, eu não vou pagar porcaria nenhuma, daqui a pouco vem os transferidores, mas esses caras aqui, eles vão ganhar os jogos. Porque eles vão estar sendo pagos em dia e a minha torcida, ele conhece, o Augusto Melo e a minha torcida acostumada com isso, na hora ver, ele vai votar 40 mil pessoas no estádio e vai incentivar e tal, tal. E o último elemento diferente do Corinthians para o São Paulo é um treinador acostumado a viver esse tipo de situação na sua carreira, Dorival Júnior. E o São Paulo tem um treinador não acostumado a viver isso na carreira, além de ser um estrangeiro, nem brasileiro é. Então são diferenças fundamentais para a gente entender por que o risco do São Paulo é maior do que o do Corinthians. Além de tudo, a investigação em relação ao São Paulo está muito no estágio, ou nos estágios primórdios ainda. Diferentemente do momento em que o Corinthians teve a votação do impeachment, já com Augusto Melo indiciado, e aí era uma questão só de... O Casares ainda vai lutar, ainda vai tentar, e já está se articulando, mudando regras, cooptando o presidente do Conselho, outra diferença do Corinthians, né? Porque, numa certa forma, o Romeu Thomaz Júnior, ele não abandonou o barco, mas ele também não sustentou o presidente. Ele foi o presidente do Conselho do São Paulo, ele faz questão de tentar sustentar o presidente, então essa é uma outra diferença política para sexta-feira. E é isso que deixa a temporada 2026, como disseram Crespo e, sobretudo, Luciano, desesperadora. Não é uma temporada preocupante, é uma temporada desesperadora. E é isso que o São Paulino tem que entender e, como disse o seu jogador, e acho que as torcidas já estão reagindo assim, ir ao Morumbi tanto na quinta quanto na sexta. Na quinta para buscar 3 pontos e criticar a direção. Na sexta para derrubar a direção. Basicamente é isso. Muito bem. Do vídeo, o que vocês achou? Se inscreveu no canal? Deixou o like? Até a próxima.